Nada engaja mais do que o ódio compartilhado. Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou a Bruna Peranovic e hoje eu trouxe a Natália a pedidos. As pessoas viram a nossa pataquada no Instagram e inclusive pediram esse vídeo que eu não ia fazer, porque eu fui muito contra a maré sobre esse filme. Nossa, nem me fale. E então eu não ia fazer. Mas aí falaram que deram risada bastante dos nossos stories e pediram pra fazer com ela. Então estamos aqui pra falar sobre A Substância. Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. Substância. Elizabeth Sparkle ganhou um Oscar e hoje ela tem um programa de TV fitness em que ela dá dicas de dança e de como ser... Aquelas coisas, aqueles programas fit de ginástica que a pessoa fica lá, vamos, não sei o que, um monte de gente dançando junto e é aquela dança meio ginástica. Exato. Porém, todavia, entretanto, ela descobre que ela vai ser mandada embora pelo diretor. Ela ouve dentro do banheiro o diretor, que é um boçal, um escroto, dizendo que ela tá muito velha, falando barbaridades, e ela descobre que ela vai ser demitida e trocada por alguém mais jovem. E aí ela começa a tentar, por um acidente, ela sofre um acidente, ela vai pro hospital e ela descobre que tem uma forma dela se tornar uma melhor versão dela. Uma melhor versão dela mesma. Que quer dizer que é uma versão mais jovem dela mesma. Não é nem uma versão atual. Mas não, é uma versão mais jovem dela mesma. E ela embarca nessa e nessa surge meninas. Não, e aí ela encontra com a substância, que é o negócio que ela injeta nela e nasce da cervical. De um buraco nas costas. A menina Su. Que é uma versão mais jovem dela. É uma versão melhor, que ela considera melhor dela. E que a gente vai dizer parabéns pra versão dela. Parabéns. Eu falei, a autoestima dessa atriz, depois desse filme, aqueles closes de corpo e de rosto dela são muito... Nossa, ela é linda. Eu vou dizer que eu fico muito feliz de ser uma diretora mulher, porque eu acho que se fosse um diretor homem eu ficaria muito incomodada com o filme, porque são muitos closes e muito específicos e muito intenso, é tudo muito perto do corpo dela. Muito bunda e peito, né? Muito bunda, muito peito, muita boca. Mas é uma diretora mulher que fez isso como uma figura de linguagem, como uma forma disso acontecer. E nessa porque, querendo ou não, isso faz parte da maior insegurança das mulheres. A primeira plástica que a maioria das mulheres faz, querendo ou não, é silicone, né? 100%. Então, com certeza. Então, a gente tá lá na academia pra quê? A bunda. É pra isso que eu tô com as pernas tremendo hoje. Que veio em 2025. Ou 2026, enfim, ou 2027. O filme, ele realmente tem uma crítica muito boa. Ele não é um terror. Eu fiquei com muito medo de assistir porque eu não gosto de filme de terror. Eu tenho medo. Eu não gosto de levar susto. Eu tenho realmente medo. E eu não gosto de coisas muito escuras. Eu tenho medo escuro. E eu não gosto de aqueles filmes extremamente escuros. Tipo Nosferatu. Que ele é extremamente escuro. Se eu assistir Nosferatu no escuro, por exemplo, sem condições. Tem que assistir com a luz acesa. Mas eu fiquei com medo de assistir ele e... assim, não precisava. Ele não dá medo. Ele é um body horror. Que ele é uma categoria do terror. Ou seja, ele te causa muita aflição. Ele usa muita lente macro em coisas do corpo. Por exemplo, a hora que tá costurando as costas da Demi Moore, que depois que a Sue saiu... A cena dela saindo foi uma que a gente... cobriu os olhinhos. É nojenta. A cena que ela tira o negócio de dentro do umbigo. Assim, tem umas cenas... que realmente causa muita aflição. Mas o filme não causa, em momento algum, medo. Não, ódio. Ódio. E mesmo cenas que não são de terror, também causam aflição. Também causam aflição. Não são tem só muita cena cenas... que causa aflição. Eles usam muita lente macro ou aquela grande angular, quase um olho de peixe que distorce muito em volta. E coisa muito macro, muito focada, muito detalhezinho de coisa nojenta. Tanto a macro em cena nojenta, quanto a macro em cena sensual, né? Em cena de corpo. Eu ia falar exatamente isso, é que eles usam exatamente pros dois aspectos, pra quando é muito aflitivo e pra quando deixar claro o quão diferenciada é a substância e o quão a Sue é
a melhor bunda, o melhor peito, o melhor corpo, a melhor versão, a melhor... Agora sim, a crítica desse filme é realmente muito boa, muito inteligente e muito pertinente. Por quê? Porque é o que a gente tá vivendo, né? O excesso, ele mostra muito o excesso da nossa necessidade de parecer mais jovem, da nossa necessidade de ser sempre melhor e ser sempre mais bonita, essa disputa que a mulher tem, e que muitas vezes isso é uma coisa que mostra muito no filme, que é até por isso que é muito legal ter as duas personagens, o quanto a gente judia da gente mesmo. O quanto a gente se coloca num quartinho escuro pra atender a expectativa de quem tá de fora. Exato. Isso é realmente... Eu acho que isso que torna esse filme, esse grande boom. Porque assim, e realmente o filme mostra que a gente nunca sabe onde parar. Ele deixa muito claro que a gente tá sempre insatisfeito. Mesmo quando, teoricamente, todo mundo concorda e todo mundo diz que você é a melhor versão e que você é perfeito, a gente ainda tá insatisfeito. A gente ainda quer a melhor versão da melhor versão da melhor versão. E assim, a Sue, ela judia muito da versão da Demi Moore. Ela deixa a versão da Demi Moore cada vez mais... É um pouco de spoiler, tá? É cada vez mais trancada num quartinho escuro. E eu acho que isso é muito uma metáfora do que a gente faz com a gente mesmo, porque a gente quer suprir a expectativa no nosso lugar de trabalho, a gente quer suprir a expectativa pra se relacionar com pessoas. E a gente judia muito da gente mesmo. E eu acho que por isso que precisaria de duas pessoas, né? Dessa coisa. Porque fica 7 dias uma, isso a gente não falou na sinopse. É verdade. 7 dias uma, 7 dias a outra. Acordada, viva Obrigatoriamente. pro mundo. Obrigatoriamente. E a Sue começa a sabotar isso. Ela acha formas de sabotar e de ficar mais tempo. E isso é muito o que a gente faz com a gente, né? A gente se sabota o tempo todo. E é importante deixar claro que no próprio filme eles falam que elas são a mesma pessoa. Elas são Eles uma falam unidade. muitas vezes. Eles deixam muito claro que elas são a mesma pessoa. Elas são a mesma versão. Então, quando uma degrada a outra, ela se coloca em prioridade ao invés da outra, ela também se degrada junto. Então, é muito isso, assim, de você não pensar no seu eu em outras esferas, ficar pensando só numa versão. Ou, por exemplo, eu vou priorizar só o meu trabalho e eu deixo a minha vida pessoal de lado. Vou priorizar só a minha família e eu deixo outras esferas de lado. E a gente vai meio que se machucando e vai se apodrecendo. Até porque tudo isso acontece porque ela tá priorizando o trabalho dela. Ela tá priorizando a carreira. O nome, a aparência. É porque ela é feliz com esse glamour, com essa aparência. Mas ela também tá priorizando a vida amorosa dela. Da Sue. Da Sue. E aí a vida sexual. Não é vida amorosa. Mas também o trabalho. Sexual. Ela não, mas a Demi Moore, o que 100%. leva ela a chegar nesse ponto é o profissional. É que ela não quer ser substituída. Ela não quer ser substituída. Claro que é muito do ego, mas é o quanto o profissional mexe no ego dela. Porque, querendo ou não, ela trabalha de maiô, ela trabalha com o corpo, com a imagem. E ela tá sendo deixada de lado porque ela não tem mais a mesma imagem de uma jovenzinha de 18 anos. Agora sim, tem que falar sobre o sound designer desse filme, que muito da aflição que a gente sente assistindo o filme vem dos efeitos sonoros, vem desse complemento sonoro, tanto da trilha, mas principalmente dos sonzinhos, assim, o som que sai dela tirando o negócio da barriga, o som que sai do cara comendo um camarão. Ai, sim, essa cena é nojenta, mas eu acho que o som deixa essa cena mais nojenta ainda, com toda certeza. Porque quando tá no macro, o som ele é muito mais alto do que o resto do filme. Então você realmente sente que você tá naquela distância do que tá acontecendo, que você tá tão perto que você consegue tocar e ao mesmo tempo você fica aflitivo. Né? É quase um filme 3D na sua casa, assim. Nossa, assistir esse filme 3D deve ser... não dá. Não dá. Não dá. Agora, por que estamos contra a maré? Que a gente odiou. O filme era muito bom. Era. Até certa parte. Se você for assistir o filme, a nossa dica é não assista. Se você for assistir o filme,
Se você assistir o trailer, o filme que você vai criar na sua cabeça vai ser realmente muito melhor. Nossa, muito melhor. Muito melhor. Eu tinha medo do filme. Eu tinha medo do filme que eu criei na minha cabeça. O filme que eu fiz baseado no trailer, ele era um soco, assim, ó, no rolê do patriarcado, um soco no etarismo, ele era um soco... E aí eu assisti, o soco foi em mim. Eu terminei o filme falando... Pelo tempo perdido. Foi um soco pelo tempo perdido. São 2h15 que eu falei, gente... A hora que você chegar num ponto que você falar, dava pra acabar aqui, para o filme e não assiste o resto. 8 minutos. Eu entendo que essa continuação talvez seja realmente parte da crítica do a gente não sabe onde parar, então vamos fazer o filme com esse quê de não saber onde parar. Mas eles não souberam onde parar de um jeito ruim. A ideia de como chega nisso, que vou dar um puta de um spoiler, se você não quer spoiler, passa uns 10 segundos. Ah, não assiste o nosso vídeo. Mas você vai ganhar tempo. É a Sue, na hora que ela praticamente mata a Demi Moore, a hora que a Demi Moore tá agonizando, ela injeta a substância nela pra tentar ver o que acontece. Essa ideia é boa. Genial. Mas o filme tinha que acabar e fazer um 2, elaborar uma história decente. Porque o que virou disso? Sai um monstro. Olha, eu não vou contar. Mas assim, não precisava. Eu não quero dar spoiler. Mas pra quem assistiu, tem uma cena em que essa versão que saiu... O negócio que eu... Não vou falar dela. Eu fiquei horrorizada. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Eu fiquei horrorizada como algum ser humano teve a capacidade de pensar numa coisa ridícula e nojenta e assim, dessa. É grotesca. O filme todo ele tem um quê de grotesco, mas um grotesco ok. Um grotesco que faz sentido. Muito nu. Muita teta. Essa moça tem uma obsessão por teta. Tanto que... Eu não sei se a gente pode falar isso no YouTube, mas... Tanto da Demi Moore... Porque é importante dizer que quando elas trocam de corpo, um corpo fica jogado lá, num canto, num lugar escuro, enquanto a outra vai viver e elas vão trocando. E elas trocam de corpo o tempo todo, elas estão nuas, as duas, as três. Eu não sei porquê, mas elas nunca se trocam de roupa. Eu jogava só um lençol. Quando jogava? E até Não, jogava sempre pra fora. Depois do monstro, não, de todo mundo, todo mundo que tinha peitos a gente viu. Open. A cena que eu ia falar é uma cena que vou passar muito por cima, mas que esse monstro tenta colocar a personificação da Demi Moore nele. Nossa, é ridículo. É ridículo. E é assim, o que acontece o filme ele vem numa levada meio thriller, meio terror psicológico. Vamos começar falando que a gente viu vídeos falando que esse filme tem referências de Stanley Kubrick. Não. Referência tem limite. Esse filme é um grande plágio visual de Stanley Kubrick. Ele, se você assistir, ele tem uma história original. Sim, a história é original. Mas se você assistir Laranja Mecânica, O Iluminado, ninguém vai fazer aquela e 2001, você monta esse filme com todos os elementos. Ele copia os Whoosh, não é que ele tem referência, ele copia os Whoosh, os efeitinhos sonoros. Ele copia música, ele copia transição, ele copia planos e aquela coisa geométrica, aquela coisa de estar sempre meio que em círculo, em labirinto do iluminado. Ok, muitos filmes têm isso, mas ela bebeu só da fonte do Stanley Kubrick e nada da cabecinha original dela, a diretora ali. Muito, mas muito mesmo, assim. Muito. Assistam esses 3 filmes. Eu posso citar, assim, bem por cima. Laranja Mecânica nos planos de macro, na questão de aflição. Sim. O Iluminado nos planos mais abertos e na coisa de estar sempre em círculo. E nas cores também. Nas cores e até nessa coisa de não acabar o filme na hora, que seria óbvio, mas no Iluminado é muito bem feito. E o 2001 na parte de som e de música e de transições, assim. E uma das cenas principais do filme, a trilha é até a mesma música. É a mesma música. A mesma música. A Bruna, ela tava já... Não incomodada, mas ela já tava meio tudo igual, a referência é a mesma. A hora que começou a música, a Bruna meio que desistiu. Falou, não. Agora ficou difícil, não vou mais conseguir defender. É porque são transições, não é que a pessoa fez a transição, tipo, a transição e outro som. Não, é igual. Até a mudança de cores, assim, de uma cena pra outra. Uma muito vermelha corta pra uma branca. Assim. E eles exploram bastante as cores, né, nesse filme. Tem uma peça de roupa da Demi Moore que ela usa o filme a cor inteiro. da Demi Moore é amarelo. Aí entra sul, vai pro rosa, porque você vê essa coisa, né, de uma coisa mais sem graça, uma coisa mais
jovem, mais jovem, mais viva. Ele é um filme muito mais um terror psicológico, até um certo momento que ele entra num nonsense. Ele é totalmente essa pegada de esquece tudo que você assistiu até aqui, agora a gente vai te apresentar o quão caótico tudo isso poderia se tornar num universo extremamente paralelo. Que realmente é um universo paralelo. E ruim. É um paralelo ruim. É um paralelo nonsense complicado. Mas é o que a gente tava falando. A crítica é muito boa. A crítica é muito válida. Essa coisa de você nunca estar satisfeito é muito atual. E a Demi Moore é a personificação de uma mulher considerada dentro dos padrões perfeita. Essa mulher nesse filme, ela tá surreal de maravilhosa. E ela tá insatisfeita com ela, com a idade dela, com o corpo dela, com quem ela é. Então tudo isso é muito válido, mas que eu retomo, com todo respeito. Assiste o trailer, você vai entender. Você pode sentar numa mesa de bar e falar... Entendi a substância. E você assiste os 3 filmes que a Bruna falou do Stanley Kubrick. Que vai ser melhor. Você vai entender geniais os filmes do Stanley Kubrick. Muito mais. Uma outra coisa que tinha tudo pra ser genial, mas que ficou uma bosta, foi o final. Porque eles fazem uma passagem de tempo muito legal e muito fora do óbvio no começo do filme. Sim. E a ideia é encerrar o filme aonde o filme começa. Na mesma cena. Na mesma cena. E isso é muito bom. Desde que não seja uma cabeça moeba patinoçada. É muito ridículo. Que cena ruim. Que final ruim. Tinha tudo pra acabar bem. Mas enfim, é isso. Não assisto. Importante dizer que tá... Assista o Robô Selvagem. Vou deixar o filme e o card dele no final aqui. 1000 vezes melhor. Seu tempo vai ser muito mais bem aproveitado. Importante dizer que tá indicado ao Oscar. Muito, em várias categorias. Acho que maquiagem é o único. Genial. Roteiro original. O roteiro é original. É original, Direção não é original. Stanley Kubrick está se remexendo no túmulo. Mas não dá pra ganhar roteiro original. É realmente original. Não dá pra ganhar roteiro, o roteiro perde. Se você for pôr esse roteiro em todos os técnicos de roteiro, ele não encaixa em nenhuma. Ele realmente, ao invés de chegar no clímax e ter uma resolução, ele chega no clímax e tentam fazer outro clímax. Torna um clímax um ponto de virada. Então a hora que era pra ser o auge, já não foi, porque embolou, virou um negócio que ficou uma bosta. E melhor atriz pra Demi Moore. Que também... Desculpa, ela tá muito bem. Ela tá muito desprendida de vaidade. Muito. Mas eu acho que é mais uma falha de direção do que de atriz... O fato de que ela perde a personagem. E o fato de que quando ela tá em risco. Porque a personagem, agora, outro spoiler bem grande, a personagem não consegue esticar a perna. De repente a personagem tá correndo mais que a Su. Nossa, ela voa, lembra? Ela voa. Parece Marvel. Cara, ela voa real. Mas eu vou dizer que eu não conhecia o trabalho da Margaret Qualley. Foi o primeiro filme com ela que eu assisti. Incrível. Ela merecia mais, porque ela não perde personagem hora nenhuma. Ela é braba. E o personagem dela é um personagem complexo, é um personagem que tem muita raiva. Todas as cenas, assim, ela tá ou fingindo que ela tá feliz, ou ela tá realmente tendo, assim, ataques de fúria. Nessas de ataque de fúria, que é a cena onde devia acabar o filme, que é a hora que elas... se veem juntas no espelho, isso é de uma simbologia. Essa cena chega a arrepiar, assim, porque ela é de uma simbologia, ela é muito forte. Ela mostra muito isso, tipo, o que eu sou, o que eu queria ser e o que eu virei, o que eu tô virando por isso. E que tá todo mundo insatisfeito. Exatamente, essa cena mostra muito isso, que tipo, você faz, você fica igual um hamster correndo na bolinha e nada... Ninguém nunca fica satisfeito. Nem você, nem o mundo afora. Porque sempre precisa melhorar. Pro diretor lá da televisão, sempre tem o que melhorar. Sempre tem o que fazer. Sempre tá não sei o quê. Tanto que a Su fica revoltada porque ela tá sendo deixada de escanteio. Num certo momento na televisão. Sendo que ela é linda e maravilhosa. E que ela tá fazendo um super sucesso. Ela tá sendo, assim, a estrela fenômeno daquele momento. Fenômeno. E uma cena que você falou agora do diretor que eu... Não é um spoiler, é só um comentário. Tem uma cena em que ele obriga ela a sorrir. E que isso deixa muito claro que é essa visão do tipo... Ela é perfeita, ela é incrível... Mas ela precisa sorrir, ela precisa estar feliz. Ela precisa sorrir pra pessoas que são importantes pra indústria. Porque senão ela não vai pra frente. Ela não pode ter um momento ruim ali. Não. Mas enfim, é isso. A nossa não dica... A nossa dica é o contrário. A nossa dica é não assista. Não perca seu tempo. Se for assistir,
Para quando elas estiverem estirando no espelho e a Demi Moore quase morrer. Para ali. Não é meme, não. Antes, mas aí... Não, eu nem assistiria. Eu ficaria com o trailer, que o trailer é melhor. Mas assim, e desculpa a galera que gostou, desculpa a galera que me indicou. Cara, eu não acredito que o Matheus falou que gostou desse filme. O Matheus é a pessoa que mais assistiu filme comigo na vida, ele sabe o filme que eu gosto. Me indicou esse filme. Matheus, melhor. Se você assistiu, deixa aqui a sua opinião. Me conta se você gostou e por que você gostou. E se você não gostou e concorda comigo, também me conta aqui, porque nós duas estamos sozinhas nessa opinião. Todo mundo gostou. Mas enfim, curte, comenta, compartilha, indica pra aquele amigo que tá em dúvida se assistiu o filme ou não. Eu queria que alguém tivesse me mandado um vídeo desse, eu juro que eu queria. E é isso. Beijo, até a próxima. Tchau!